continuação. Os 5 primeiros livros, então, do Velho Testamento, a Torá, né? A Torá pode ser considerada também o Velho Testamento, mas ela é mais especificamente esses 5 primeiros livros, né? O Pentateuco. Os judeus tinham esses livros sagrados. Vamos lembrar como começa o cristianismo. O cristianismo começa como uma seita dentro do judaísmo. Jesus era judeu. E Jesus estudou a Torá e também usava, né, seguia seus mandamentos e usava seus mandamentos nas suas pregações. Pregava, né, como disse Moisés, como está escrito. Então, assim, você pode dizer para mim, não, Jesus veio para romper com isso, ele pregava no sábado. Sim, mas ele era judeu e ele veio corroborar muita coisa que vinha da sua própria tradição. Então, nesse sentido, vamos pensar assim, seria meio que natural que os cristãos também tivessem essa tradição de seguir um livro sagrado. E também seria natural que com o tempo, e não muito tempo, eles tomassem uma direção diferente, de uma certa autonomia, de uma certa independência com relação ao judaísmo, com seus próprios livros sagrados, com seu próprio cânone. E foi isso que aconteceu. Como isso acontece? Quando você atribui uma autoridade a determinado escrito. Então, como que isso surgiu, né? Como que foi o início disso no cristianismo? O próprio Jesus, né, falava nesse sentido, né, atribuindo às suas falas uma autoridade, né, quando ele dizia eu porém vos digo, e citava, né, o Velho Testamento e acrescentava as suas pregações a isso. Posteriormente, né, seus discípulos também, como tendo participado, convivido diretamente com Cristo, recebido diretamente dele os ensinamentos, aquilo que eles diziam também era considerado como sendo portador de grande autoridade. Os que conviveram diretamente com ele. Depois, Paulo não foi discípulo direto de Cristo, mas Paulo teve lá o seu encontro na famosa estrada de Damasco. Um dia podemos falar desse episódio aí, que é narrado com algumas variações dentro do próprio Novo Testamento, mas Paulo, ele invocava a autoridade desse seu encontro com Cristo na estrada de Damasco para dizer que aquilo que ele estava pregando precisava ser respeitado. Então, com o tempo, essa autoridade foi se cristalizando em torno destes escritos, que depois vieram a ser parte do Novo Testamento, o livro sagrado dos cristãos. Vejam, essa coletânea, nessa forma final, foi assunto de discussão ali por séculos. Não foi uma coisa automática, né? Agora nós vamos incluir este livro aqui, vamos tirar aquele livro ali. Mas no começo, né, os diversos relatos dos acontecimentos, muitas pessoas haviam tido envolvimento, haviam participado, haviam visto, ou conhecido alguém que havia visto, havia tomado parte. Então eu acredito, né, que todos esses relatos foram sendo compilados, foram sendo escritos por pessoas capacitadas, e para, né, conferir autoridade sagrada a esses escritos, foram estabelecidos alguns critérios. Dentre esses critérios, a antiguidade, quer dizer, quanto mais antigo, mais próximo, mais contemporâneo de Cristo, e claro, a apostolicidade. Se tivesse sido escrito por um apóstolo direto ou do naipe de Paulo, a autoridade também estaria sendo sancionada por esses requisitos, né? Preenchida por esses requisitos. Deixa eu ver se eu falei tudo, se eu deixei de falar mais alguma coisa. Os escritos mais antigos que chegaram até nós são os de Paulo. Então, esses são os escritos mais antigos que chegaram até nós. Os relatos sobre a vida e os dizeres de Jesus Cristo que são os evangelhos, né? Eles são os mais antigos que chegaram até nós. Porém, os evangelhos não são os escritos cristãos mais antigos. Essa característica
característica, este lugar, né, pertence aos escritos do grande Paulo, né? Você pode gostar do Paulo, você pode não gostar do Paulo, mas ele é um gigante do cristianismo, né? Ao qual o cristianismo tem uma dívida assim enorme, né? Um dia a gente pode falar mais a respeito dessa figura tão controversa. Então é mais ou menos isso que eu queria dizer hoje, né? Eu espero que eu tenha não respondido, né, a pergunta do Anderson. Quais foram as motivações, assim, não sei nem se era isso que você perguntou, tá? Mas o que eu entendi foi isso, né? Primeiro dizendo que os apóstolos, né, os evangelistas, desculpa, a gente não tem como saber de fato quem eles foram, porque isso é impossível, no limite, né, é impossível, por vários motivos. Inclusive, né, já vale dizer aqui de saída que há perguntas que nunca vão ser respondidas, né, gente? O passado, né, existem documentos que foram perdidos para sempre. Então, o passado, ele nunca vai poder ser acessado, ele já passou. Mas tem coisas que a gente consegue fazer uma certa reconstituição, porém, quando a falta de dados, a história trabalha com documentos, né, com fontes, materiais. Quando essas fontes assim são escassas e quanto mais recuado no tempo, né, mais difícil é essa recuperação, tem perguntas que vão ficando sem respostas, né? Então, por exemplo, assim, a data exata do nascimento de Jesus, quantos anos ele viveu, ou seja, quando ele morreu exatamente, são perguntas que provavelmente vão ficar sem resposta. Então, a pergunta também da identidade exata dos evangelistas, dos 4 evangelhos que estão no cânone do Novo Testamento, a gente não sabe. Mas eu acho que já é uma informação muito preciosa, muito interessante e que dá o que pensar, é a gente saber que não são aqueles que a gente pensa que são. Aquilo é uma atribuição dada pela tradição. Então, assim, eu andei pesquisando, né, do porquê que se atribuiu a Mateus e tal. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando a respeito disso, né? Por que Mateus, o coletor de impostos, é supostamente o autor do primeiro evangelho, né? Sendo que ele é referido, esse episódio do coletor de impostos, nos outros 2 evangelhos, Marcos e Lucas, esta pessoa se chama Levi. Não se chama Mateus. Então, assim, esses detalhes, né, passam às vezes despercebidos, né, para nós que estamos lendo os evangelhos atrás de outras informações. Mas no frigir dos ovos, é importante que a gente saiba isso, né? Uma outra coisa, talvez a última que eu me lembrei agora de dizer, né, a motivação que era fazer com que as pessoas soubessem da vida, né? A mensagem daquele homem, essa motivação misturada aí com o objetivo, eu acho que foi cumprida. Foi magistralmente cumprida. Né? Como eu já havia mencionado semana passada, né? As pessoas letradas estavam acostumadas com os grandes épicos da literatura grega, né? Ilíada, Odisseia, as tragédias de Sófocles, de Ésquilo, Aristóteles, Platão, o naipe do negócio, né? Mas o objetivo daquelas pessoas, seja lá quem for, tenha sido Mateus, tenha sido um grupo de pessoas que escreveu um livro que hoje nós atribuímos a um certo Mateus ou a um certo João, né? O fascinante João, o misteriosíssimo João. Eles queriam que as pessoas, no caso, se nós vivêssemos na época, a gente estaria incluído nesse segmento. Eles queriam que as pessoas entendessem a mensagem, que aquela mensagem fosse no seu cerne, naquilo que ela tem de mais importante do ponto de vista espiritual, fosse compreendida, fosse absorvida por aquelas pessoas. E esta mensagem foi.
Tanto é que ela está viva e 2000 anos depois nós estamos aqui, eu estou gravando um vídeo e nós estamos conversando a esse respeito. E esse tópico suscita ainda as maiores, mais interessantes discussões, né? Eu acho que é inegável que os evangelhos mudaram a história da humanidade e mudaram com essa sua mensagem aí muito bem colocada, muito bem transmitida e essencial, né? Que ela continua tão verdadeira hoje, tão arrebatadora, tão certeira quanto ela foi há 2000 anos. Então era isso que eu queria dizer hoje, eu já falei demais, hoje de fato eu exagerei bastante, né? Se você gostou, dá um like e se você acha que alguém vai aproveitar isso que eu disse, vai aprender, vai gostar, vai passar alguns momentos interessantes, compartilhe o vídeo com essas pessoas também, tá? Obrigada e até semana que vem.